Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de automação. Eu tenho recebido muitos e-mails que o pessoal vem me pedindo muito para falar de protocolos industriais, de outros protocolos, os principais que se aplicam no mercado. Então eu vou falar para vocês hoje de um protocolo bastante conhecido, que é a rede ASI, ou ASI Bus. Vamos falar um pouquinho sobre o protocolo e a aplicação na automação. Uma visão geral, na verdade, que sirva de apoio para vocês de referência, para iniciar aí as suas atividades de estudo e aplicações na área prática. Bom, primeiro vamos entender um pouquinho do cenário dos protocolos. Quando a gente pensa em tamanho, né, do tipo de dispositivo, se a gente começar lá no bit, o byte, o bloco, e aí os tipos de controle, iniciando para controles lógicos de máquinas, né, chegando a processo. Então nós vamos falar especificamente deste protocolo aqui, o ASI. Ele está bem aqui no nível de sensor. Então o que nós temos que entender? Que a rede ASI é uma rede para sensores. E vamos entender um pouquinho que tipo de aplicação que nós podemos fazer. Bom, então, o que é um ASI interface ou ASI interface, né? Uma rede ASI, né? Então ele é o que é? Um sistema de comunicação, uma rede, um protocolo aberto. Ele não é proprietário. Né? Qual o objetivo dele? Transmissão de dados digitais e analógicos. Ele também transmite, nós vamos entender aqui um pouquinho, ele se comunica com sinais analógicos, tá? E também tem um perfil de segurança que eu vou falar no final. Ele tem uma interface padronizada, né, fácil até de conectar para interligar toda essa parte de sensores e atuadores, e um sisteminha de controle que eu vou explicar como que isso aí funciona também. É simples e eficiente. Tem alimentação de dados, a alimentação para mim é junto com um cabo, que são transmitidos por um único barramento, um barramento a dois fios. Uma rede bem simples. Vamos ver como é que ela funciona. Onde que eu posso usar a rede ASI? Normalmente, como nós vimos, né, então ela está no nível de sensor, então não é um perfil, tá, pessoal? Aqui a gente está querendo só fazer um delimitando. Pequenos volumes de dados e onde tem muitos dispositivos conectados e você trabalhar com informação em tempo real. Uma rede que você pode aplicar bastante em máquina, mas nada impede que você aplique também para processo. Temos muitas aplicações na área de processo também. Bom, alguns dados importantes para vocês, depois vocês podem baixar essa apresentação. A ideia aqui é eu vou fazer uma narração para vocês aqui, né, como se fosse explicando, depois vocês podem baixar esse material que vai estar disponível aí para vocês fazerem o seu estudo. Então, assim, é uma transmissão de dados e alimentação, como vimos, né, num único meio físico, num único par de cabos. Ela tem uma padronização, nós vamos ver que existem alguns outros modelos, né, que ela pode iniciar aí com 31 slaves, né, ou escravos, né, ou 62, né, no modo estendido. Vamos entender o que é cada um desses. Integra também com processos de sistemas de segurança, né, ou categoria 4 ou até SIL 3, e podem até ter, né, depende do equipamento isso, né, um grau de proteção IP65 e IP67. Alguns outros dados importantes também, numa visão geral da rede, então eu posso utilizar essa rede até 100 metros, né, em qualquer modelo de topologia. Pode trabalhar com módulo terminador, alcançando até 200 metros. Depois eu tenho um desenho melhor falando sobre isso. E com módulo terminador e repetidores podendo chegar até 600 metros. Né? A norma que regula este tipo de rede é a IEC 62026. E esse aqui é o site, se vocês quiserem mais informações. Então tá aí um site global. Uma rede fácil de instalar e fácil de expandir. Observem aqui que interessante, eu teria uma rede aqui, um tronco principal, onde eu vou conectando os meus escravos. E eu posso fazer uma conexão aqui, enfim. É uma rede fácil de instalar, uma rede simples e muito fácil também de fazer uma expansão. Quais são os dispositivos que existem para a rede ASI? Bom, os principais de automação. Então eu tenho aí desde os controladores, né, que seriam os PCs, os PLCs, né, os gateways, né, para fazer as conversões de protocolo. Eu tenho um protocolo, por exemplo, eu posso ter uma rede num tronco em Profinet e eu tenho sensores em rede ASI. Eu vou ter os gateways para isso, né? Os módulos de entrada e saída em ASI, né? Os atuadores diretamente, por exemplo, eu posso abrir e fechar uma válvula I/O, uma válvula de on-off com uma rede ASI.
uma linha de sensores completa, sistemas integrados, por exemplo, vou exemplo para vocês, uma cortina de luz em rede ASIC também tem as fontes de alimentação específica para o protocolo e uma série de acessórios aí para compor a rede, tanto para instalar, para fazer manutenção, enfim. É uma linha completa de equipamentos. Bom, como que eu faço a montagem e a conexão? Existe esse tipo de cabo, que é um cabo amarelo, que a gente chama de conexão tipo vampiro. Ele já é todo prático para você simplesmente colocar, assentar o cabo e você apertando ele no dispositivo, por isso que chama conexão vampiro, né? Ele faz ele entra, né, a conexão de cobre dentro do cabo. Não existe somente esse cabo, pessoal. Existe também uma conexão de cabo, o cabo redondo é um cabo também que serve para fazer a conexão rede ASA. Esse cabo é bastante utilizado, ele tem algumas características interessantes. Ele é um cabo polarizado, existe a polaridade, né, da rede ASA. Então, esse aí, vamos dizer assim, ele é bastante utilizado, é um cabo amarelo. Então, assim, você tem a fixação pela base, né, você tem uma conexão com perfil especial. Às vezes você fala assim, poxa, mas eu já vi o cabo preto. Aqui o cabo preto, você vai fazer uma alimentação adicional em algum dispositivo. Mas a rede ASE mesmo é pelo cabo amarelo. Você pode fixar na tampa dos terminais, os equipamentos já vêm preparados para isso. E você pode conectar diretamente um sensor ou um atuador. Entender um pouquinho a evolução das redes, isso que na verdade dá características, né? A gente tem aqui a versão 2.0, olha, então para entender um pouquinho de caracterização, né? Então você tem aqui até 31 slaves, escravos, né? E com 5 milissegundos de ciclo. E aqui na versão 2.1 eu teria 62 escravos, né, a 10 milissegundos, e ela já suporta canal analógico, olha que interessante, né? E eu já tenho um canal de diagnóstico mais aprimorado na rede. A rede ASI Safe, né, que já pode aplicar para sistema de segurança, como nós vimos, então você pode. Eu já tenho relés de segurança, né, e escravos, né, para canais específicos de segurança ou de safety, né. E eu já tenho a versão 3.0, né, que você já pode chegar com 8DI e 8DO, que a gente chama de topologia AB. Na verdade, são canais duplos, né, o canal A e o canal B. Então, por isso que, na verdade, é uma rede expandida, né? Canais analógicos adicionais, dados seriais e trabalha com modo síncrono. Enfim, é uma rede por versão, tá, pessoal? Então você tem que ter os dispositivos e naturalmente o mestre para fazer isso daí, que é o que nós vamos ver. Então tá aqui um comparativo para vocês, né, para entender um pouquinho as versões. Então a versão 2, olha aqui, o número máximo de escravos, né, digitais 31, olha na versão 2.1 62 e na versão 3 até 62. E olha que você pode trabalhar números de saídas, né, e entradas, olha que interessante. A versão 3 possa ter 496 entradas e 496 saídas. Enfim, dá para fazer bastante coisa com uma rede dessa, né? Enfim, para vocês verem aí, mas ficar atento às versões. Vou fazer um comparativo para vocês, mais para, eu já comentei o básico, né? Mas aqui é mais para vocês baixarem o material e ficar aí para estudo, né? Então, como nós vimos, né, a especificação 2.1, por comparação, né, ela dobra a capacidade, né? Então, ela trabalha até com 62 instalações, né? Utiliza escravos que permitem endereçamento subdividido, que nós vimos são tabelas, tabela B. Na verdade, isso aqui é só uma capacidade, uma forma que foi feita, né, para que ele pudesse expandir essa quantidade de elementos, né, para utilizar na rede. E outras funcionalidades, né, trabalha com valores analógicos. Você pode trabalhar com valor analógico, né? Quer dizer, às vezes você precisa. Vou dar um exemplo que acontece muito. Você tem uma máquina onde você precisa de, por exemplo, fazer a leitura de dois sinais, um de pressão e de temperatura. E a máquina é toda automatizada. Poxa, você não precisa de colocar um módulo no PLC para fazer essa leitura. Você vai lá e coloca um módulo de entrada analógico, dois módulos que teria dois canais, por exemplo, existem diversos no mercado. E aí você vem e conecta, pronto, pela própria rede ASIC você faz essa leitura. Normalmente a gente não vai usar a rede ASIC para fazer controle, tá, pessoal? Não é esse o objetivo. Normalmente é mais para você fazer uma leitura, mas enfim, essa rede permite que você faça isso. A questão da rede 3.0, né? Como olha que interessante, você permite até 1.000 pontos digitais que a gente viu lá, né? Não versões, tá, pessoal? Então são versões que você tem que observar. Como é que eu vejo isso? Quando você vai comprar o projeto, você vai especificar de um fabricante e você vai ver a versão que é o equipamento que você está especificando, enfim, fazendo a engenharia de aplicações disso, tá?
Então você tem características, né? Podem permitir endereços estendidos, aumento de velocidade de transmissão, né? A aplicação de modos analógicos, como nós vimos. Olha, essas resoluções. Mas eu aventurei aqui a resolução que tem, olha, 12, 14 bits, né? E pode ter as parametrizações de um ou dois canais. E transmissão serial assíncrona bidirecional, de 50 ou 100 bits por segundo. São características do perfil, tá, pessoal? Característica do perfil, da especificação 3.0. Bom, como seria uma arquitetura de rede ASI, né? Então eu tenho aqui quais são os componentes do sistema. Então eu tenho o mestre, as fontes de alimentação, as estações. O mestre, a fonte e os meus escravos, né? Tá? Isso é uma composição básica. Então o mestre, né? Qual é o objetivo dele? Trocar os dados, né? Normalmente ele é mestre na rede e ele vai ser slave de alguma rede que está acima dela, porque nós vimos que é uma rede de nível sensor. Então ele funciona assim, ó, que a cada ciclo, né? Quatro dados discretos são lidos, né, de entrada e escritos, né, na saída. Eu vou ver um pouquinho com mais de detalhe. E a fonte, né, ela é desacoplada eletricamente, né, então ela permite o quê? A transmissão simultânea. Então por isso que ele trabalha tanto a fonte, né, quanto o dado na única rede. Esse é o conceito básico de uma arquitetura de rede ASI. Bom, como que eu conecto? Como que eu posso montar a rede? Uma das grandes vantagens de se utilizar a rede ASI é que ela permite você montar ela de diversas formas. Isso facilita muito. Isso é uma grande vantagem. É uma rede fácil de montar. Ela não é uma rede complicada, onde você tem que ter uma série de características para que ela funcione. Então, ela permite uma topologia flexível, né? Ela é uma rede extremamente robusta, pessoal, tá? Quem já trabalhou com essa rede sabe é robusta e flexível. Então você pode trabalhar com linha, estrela, árvore, né? Fazer todo esse conjuntos aqui. Então você tem ramificações, né? O que você ganha isso? Não onera custo, né? Não necessita de resistor de terminação, não precisa numa rede. E ela também pode ser facilmente estendida, tá? Esse quadro também para vocês verem que é muito boa essa rede em termos de distância. Então, olha assim, ó, alguns cenários que podem acontecer. Uma rede padrão, ela é uma rede padrão de 100 metros. Então, observe a linear aqui, né? Então 100 metros, a soma de todos os elementos da rede daria 100 metros. Você pode trabalhar até com 200 metros, utilizando o quê? Esse plug de extensão. Ó, Aventureiro, mas como é que eu faço? Não, você compra esse plug do seu fornecedor da rede. Olha esse de 300 metros. Então você pode ter, olha aqui, olha, repetidores. Olha, um repetidor, podendo até uma somatória de 300 metros. E olha aqui essa daqui, com um plug de extensão e mais repetidor. Olha, conseguiria uma rede aqui até 400 metros. Então, são alguns cenários. Uma rede de 400 metros, uma rede de nível sensor e 400 metros, é uma rede bastante extensa. Então, aqui por resumo para vocês, né, como documento, então a rede de alcance, né, até de 100 metros, sem componente adicional, 200 metros podendo usar então o meu plug, né, de extensão, com repetidor até 300 metros e combinação de repetidor mais plug até chegando até 400 metros. Só reforçando então um pouco, né, a forma de eu poder montar, onde eu tenho o mestre é o controlador da rede, então aí eu posso montar uma rede em estrela, né, com os meus slaves embaixo, uma rede em linha, né, uma rede com derivações, né, e uma rede árvore. Lembrando que ele é o mestre, tá, ok? Ele é o mestre ASI, e em cima dessa rede, lembrando, aí eu vou ter um tronco de rede o meu controlador, por exemplo. Eu posso ter um Profibus, eu posso ter um Profinet, posso ter uma rede DeviceNet controlando tudo isso. E ela pode ser um mestre diretamente lá no meu controlador, onde eu crio toda a lógica, tá bom? Depende muito do arranjo que você vai fazer. Bom, aqui é só uma visão bem simples para vocês. Poxa, Aventura, mas como que funciona, né? Então, ali, o princípio de funcionamento, né? Então, você tem a CPU, né? O controlador, você tem que ter um controlador da rede, normalmente vai ser um PLC. E o que que ele faz? O que que o mestre AS ele faz? Ele faz a atualização do mapa de dados, né? Tanto das entradas quanto da saída. E os slaves ficam fazendo o quê? Trocando dados com o mapa. E a CPU troca o quê? Os dados com o mapa do mestre. Tá? Que esse mestre pode estar caminhando aqui através de uma rede maior, uma rede intermediária, como eu disse a vocês, uma rede Profibus, por exemplo.
Bom, o processo de comunicação, ciclo máximo de 5 milissegundos, né? Então ele vai fazendo o quê? Ele vai ciclando e ele funciona assim, ele faz uma requisição no slave e ele tem uma resposta. E ele vai fazendo esse ciclo todo durante a rede, nos ciclos de 5 milissegundos. E aí depois ele passa toda a chamada de parâmetros que está, porque ele entende o parâmetro que está o dispositivo, afinal de contas é uma rede digital, né? E uma chamada de diagnóstico, caso necessite, ok? Então é assim que ele vai montando todo o ciclo e vai atualizando, que a gente chama de um mapa, né? O mapa cíclico da automação da rede ASI. Como que ele faz essa interação, né, do ponto de vista de bit, né? Então você tem aqui o dado de entrada, o que, que ele faz? Ele reflete então uma resposta, né, no dado de entrada, transfere esses bits para esse lado e ele faz uma resposta, uma saída, né? Então eu posso transmitir isso daqui para uma saída, onde ele faz uma requisição. Quem comanda isso é o mestre e o slave ele responde, tanto mandando, por exemplo, uma entrada quanto uma saída, ou só uma entrada, ou só uma saída, enfim, depende muito do seu arranjo de rede, mas esse é o princípio de funcionamento. E finalizando, então eu tenho uma rede com perfil safe também que você pode fazer. Como é que ela funciona para vocês entenderem? Como é que a rede ASI Safe funciona? Na mesma rede, você não precisa de montar uma rede paralela. Então você pode ter trabalhando junto na mesma rede, ou a rede normal, que é o escravo padrão. Olha, tem um escravo padrão, ok? Aí você tem um controlador, então você tem uma fonte ASI padrão também, e aí você faz o quê? Você coloca um monitor de segurança. Este equipamento é um equipamento que comunica em rede ASI, só que ele já tem o perfil ASI Safe. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai ficar na rede, através do é o protocolo, é o mesmo, tá? Ele vai ficar monitorando, então ele tem prioridade na rede. Olha aqui, esse escravo é um escravo de segurança. Então, olha, o vermelho, o que, que ele faz? Ele tem prioridade. Então, se alguém bater aqui, por exemplo, vamos imaginar que é um botão de emergência, o que, que ele vai fazer? Ele tem prioridade na comunicação. Então, ele fala assim para a rede: olha, rede, eu preciso que você, independente do que está rodando na rede, você precisa de me dar prioridade. Então, o que, que ele faz? Neste caso aqui, tá? Vamos imaginar que eu estou configurando, ele vai bater e ele vai atuar o monitor de segurança. Aqui ele tem um relé, mas como que ele funciona? Ele tem um relé e ele vai atuar. E aí, por exemplo, você pode parar uma máquina, parar um motor, atuar um cilindro ou qualquer coisa nesse sentido. Lembrando, pessoal, que isso é normatizado. Você pode trabalhar com um arranjo. Nós temos um vídeo falando de NR12, então você pode aplicar a rede ASI Bus, por exemplo, para fazer uma segurança de máquina, atendendo inclusive uma NR12. Então é assim que ele funciona. A grande vantagem disso, trabalhar na mesma rede. Então não precisa de ter uma rede paralela para segurança. Tanto a rede de automação quanto a rede de segurança safe é a mesma rede. Lembrando que, naturalmente, o que você tem que observar é que os meus elementos, caso você for trabalhar com segurança, os dispositivos, o dispositivo que eu digo são os dispositivos externos, tá? O controlador é o mesmo, tá? Você vai configurar ele apenas para segurança, ele já dá a prioridade para você. Então, isso é muito utilizado. Bom, pessoal, rede é isso. O objetivo foi passar uma visão, né? Então, o que você tem que pensar em eficiência de produção? A gente usa rede para isso, né? Então, o que é a grande vantagem? Você ter disponibilidade. Então, esse é um discurso básico, né? Que ela é a própria infraestrutura da produção. Então, você tem que funcionar, né? Essa rede tem que te atender em tudo isso. Então, deve se aplicar as melhores boas práticas para obter os melhores resultados na planta produtiva. É fazer com que a rede realmente gere valor na planta produtiva. Então a rede ASI é uma rede preparada para isso. Então tá aí, mais uma vez tem os nossos dados. O pessoal vem me pedindo aí bastante para falar um pouquinho de protocolos, então é uma visão geral. Eu vou deixar publicado isso no nosso canal. Enfim, se vocês quiserem me mandar e-mail, fazer qualquer pergunta, fico à disposição de vocês. Espero poder ter contribuído aí com uma visão geral. Tem muita, não esgota o assunto é inclusive bastante extenso, mas como referência já é o início de algum conhecimento. Muito obrigado a todos e até a próxima.